Podástico. Podástico. Hip hip hey, meninos e meninas, começando mais uma edição do Podástico, o podcast do Sol, aqui diretamente da sua rede social e o seu player favorito. Como a gente tinha falado no episódio anterior, hoje está aqui eu e Ana Morena para falar de retomada pela visão do Sol, né? Que é uma visão tão macro, tão diferente, né? Tão debatida nos últimos tempos, que a gente não pôde se abster desse debate também. E vamos fazer esse podcast aqui para falar de retomada. Tô aqui com a Ana Morena. Diga alô, Ana Morena, beleza? Alô, Ana Morena. Oi, Foca. Vamos falar então de retomada, né? Uma coisa que a gente tem conversado bastante. É um assunto dolorido, né? Assim, para começar a conversar, porque a gente tá passando por um processo de desmame do medo da vida em comunidade, né? Que para mim talvez fosse a primeira coisa antes de pensar numa volta, é pensar na minha própria volta, né? Assim, nas nossas voltas individuais, o que é que tá seguro fazer, o que é que não tá. Como é que você tá vivendo esse momento de que a gente sabe que ainda não é o momento, né, de viver uma vida normal como antes, assim, a gente não sabe quando isso vai chegar, mas o que é que você tem feito assim para perder um pouco desse medo, já que você também está com 2 doses e tal, o que é que você tem feito? Olha, esse desmame aí é osso mesmo, porque você vai e além de você ter medo, continuar tendo medo, você ainda tem culpa, né? De tá sei lá, se colocando em risco, será que é isso mesmo, não sei o quê, mas, bem, a gente tem que continuar vivendo em sociedade e a gente tem que aprender a conviver com o vírus, né? Eu acho que os 2 protocolos base são: a pessoa tem que tomar as 2 doses e a pessoa tem que usar a máscara correta. Então, eu tenho mantido isso, já que eu já tomei as 2 doses, e tenho lentamente... eu até brinquei muito nesse começo de ano, dizendo... Porque a gente ficou muito com os mesmos 5 amigos que você via, né? A gente ficou no mesmo núcleo. Quando você fazia qualquer coisa um pouco mais festiva, eram as mesmas 5 pessoas que vinham. Aí eu estava até falando para um desses meus amigos, dizendo: eu te amo, mas, caramba, eu estou com muita saudade dos meus outros amigos, né? Porque a gente só vê as mesmas pessoas. E isso eu tenho ampliado um pouquinho, lentamente, de pessoas que também estão vacinadas, em lugares abertos, né? Assim, eu acho que eu ainda não estou... encarando nenhum lugar fechado com ar-condicionado, sabe? Vamos tomar um café. Vamos tomar um café no meio da praça, assim, sabe? Não tô conseguindo ainda. Mas é um processo. E eu acho que a gente precisa mesmo que as pessoas estejam vacinadas, porque quanto mais gente vacinada, melhor isso fica diluído, né? A questão da transmissibilidade. A transmissão, ela cai. Então, a gente pode se arriscar um pouquinho mais, ir devagarinho nesse processo. É isso que eu estou fazendo, ampliando um pouquinho o leque de amigos que eu nem via, e saindo ou encontrando com pessoas em lugares abertos, em praças, em parques, né, em jardins grandes, por aí. Que, de certo modo, o Natal e o Nordeste em geral ajuda, por causa da praia, né? Por causa de uma série de coisas que ajudam nessa onda da vida outdoor, né? Da vida que é fora dos lugares fechados e tal. Que eu acho que vai ser a tendência dos eventos, né? Assim, é para onde vai os eventos. Eu andei conversando com umas pessoas e nas minhas observações, né, nas observações de mundo, assim, a pandemia mostrou para a gente que a vida em comunidade, ela depende de 4 pilares, assim, que são indissociáveis da vida em sociedade das relações humanas. Que para mim é a cultura, o esporte, a educação e a espiritualidade. Essas 4 coisas falam tudo sobre a vida em comunidade, né? Porque é onde a gente tem os encontros, né? Que passou a se chamar de aglomeros, né? De aglomerações, né? De pessoas reunidas ali dentro, né, das coisas da espiritualidade, das arenas esportivas, das universidades, das escolas, das creches e dos eventos culturais e de entretenimento. Esses são, para mim, os principais pontos de encontro das pessoas no mundo inteiro. E a gente aqui, né, empreende em cultura, né, resvala no entretenimento também, mas mais para a cultura, menos para o entretenimento, mas termina fazendo os 2.
E precisa conversar sobre isso, que nós fazemos parte dessa volta em comunidade e já sabemos que ela é imprescindível, né? Então, é um debate que não dá mais para a gente segurar. Primeiro, porque, não sei se você concorda com a minha análise, no dia 17 de agosto, em Natal, a prefeitura... Estou falando em Natal porque é o micro lugar onde a gente está e pode atuar e pode falar. E é onde a gente faz a maioria das nossas ações. Dia 17 de agosto, a prefeitura anunciou a vacinação dos jovens de 18 anos. Teoricamente, dia 17 de novembro, né, vão fazer 3 meses dessa galera vacinada, né? Que, teoricamente, qualquer pessoa, em qualquer condição social, econômica, está doente, se não está, se é jovem, se é velho, desde 17 de agosto pode se vacinar em qualquer posto de saúde, sem precisar de fila, sem precisar mostrar nada, é só chegar e se vacinar, né? Então, teoricamente, na primeira semana de dezembro, seriam 15 dias após essa segunda dose dessa turma de 18 anos. E, para mim, é o primeiro dia cogitável para Natal de se fazer algum tipo de evento, tomando conta dos protocolos que você citou, que é a gente ter uma exigência das pessoas para entrar nos eventos com as 2 doses tomadas e os devidos prazos respeitados, né? E o lance da máscara, que eu considero esse segundo ponto aí, que eu considero ser um ponto crucial, né? Ontem a gente estava fazendo uma reunião com o pessoal da Invasão Potiguara, alô spoiler. Estamos conversando sobre o carnaval, conversando com a prefeitura de Parnamirim, já nos reunimos com os dois, né, com os 2 municípios para ver o que eles estão pensando, e estamos falando com os nossos pares, com as bandas, com os produtores, com os blocos, para saber se é mesmo viável fazer uma prévia de carnaval e um carnaval, que seria, na minha ótica, aí o esquema da volta, né? Que pegaria o começo do ano ali e iria até o carnaval. Você enxerga por aí também, Ana? Você acha que é um ponto sensível a gente encarar esse como o ponto zero de uma possível realmente volta? Concordo demais. Eu acho que não há retomada de projetos culturais, não há retomada de atividades aglomerativas sem as 2 doses tomadas. Então, a gente só pode começar a fazer qualquer coisa com a garantia de que as pessoas elas têm a possibilidade de ter tomado a segunda dose. Se elas vão tomar ou não, realmente o direito, né? O direito, né? Também, o direito, né? Não é só a possibilidade, o direito de tomar a segunda dose, né? Então, para mim, é ponto crucial. Assim, acho que em todas as nossas atividades a gente precisa que as pessoas estejam vacinadas. Se elas vão se vacinar porque elas são cidadãs conscientes e entendem isso, ou se elas vão se vacinar porque elas querem ver o show preferido delas, não importa. A gente precisa forçar a barra que as pessoas se vacinem, que é a única forma da gente segurar a onda da contaminação e das variantes. Eu acho que a gente tem um ponto crucial aí, que é outubro. A gente entendeu o que vai acontecer no Brasil com a Delta, né? Que, no caso do Rio de Janeiro, está muito séria, mas nas outras cidades aqui no Nordeste existem casos, mas são casos leves. São casos de pessoas, pelo menos o que eu tenho lido, é que existe, assim, temos 3 casos da Delta aqui, mas, assim, sem pessoas tendo que estar hospitalizadas nem nada. São coisas, são relatos que a Delta chegou, mas está sob controle, né? Eu vi um vídeo do Nicoleles bem alarmante, assim, bem difícil de ver. Inclusive, ele diz: eu espero que eu esteja errado, né? Dizendo que a Delta vai vir com a 14ª onda, sei lá quantas ondas a gente já passou, né? E que isso vai abalar. Mas eu tenho a impressão, aí agora eu estou falando de achismo, eu não sou uma pessoa da ciência, nem um infectologista, nem nada disso. Eu tenho a impressão que, mas sou uma pessoa que observo, que esses protocolos e essas questões elas vão começar a ser analisadas de acordo com a localidade, entendeu?
Por exemplo, se a gente tem, muito possivelmente a Delta não faça nenhuma diferença em cidades do Maranhão que tem 100% das pessoas vacinadas já há muito tempo. Entendeu? Talvez nessas cidades... Chega atrasada, né? Não, então ela chegue, mas chegue com uma força muito pequena. Ela não faça diferença do ponto de vista de saúde pública, assim, de lotar hospital, das pessoas estarem com sintomas muito graves e tal. Então, eu acho que talvez é ótimo, mas é isso. Talvez isso a gente comece a analisar os eventos e os projetos de acordo com as cidades onde elas são realizadas, entendeu? E concordo que a gente está partindo para um momento que precisaremos fazer as coisas, pelo menos em 2022, em lugares abertos. Né? Eu não acredito... E conviver com o problema, né? Também. Conviver. Acho que passa por isso também, isso, né? Exato. Ter a consciência de que nós vamos ter que conviver com uma realidade diferente da que já aconteceu um dia. Ontem, no meio da nossa reunião da invasão potiguara, né, com o Bloco da Greiosa, eu falei, a gente tem que minimamente controlar um pouco o número de pessoas, já que a gente vai ser, se for realizado, vai ser um evento ali em janeiro para fevereiro, muita gente vai estar fazendo muita coisa. Tem questões logísticas, né? A gente não pode fazer uma festa com um monte de atração para 500 pessoas, que a festa não se paga. Né? Tem esses detalhes também, né, que precisam ser levados em consideração. Mas, óbvio, todo mundo concordou com o lance de ter 2 doses, isso aí é lógico, e para nossa sorte, o nosso público, eu diria que 99% do público que consome o do Sol e as coisas em volta do Sol e dos nossos partners, né, dos nossos parceiros já se vacinaram ou estão se vacinando agora. Então, para a gente, inclusive, é uma volta até mais consciente, mais fácil e menos dura da gente poder lidar com ela também, porque passa por isso também, né? A gente já tem uma série de responsabilidades quando vai fazer um evento. E agora mais uma. Tem mais Parece uma. um fardo, né? É impressionante. Parece um fardo. E a gente tem meio que essa coisa dos protocolos, né? Veja, tem protocolos que ficam muito difíceis quando das pessoas manterem, né, fazerem eles, quando as pessoas estão bebendo, quando as pessoas estão, né, felizes, com um monte de gente junto. Então, assim, você dizer assim, vamos manter as pessoas com distanciamento físico, né, social. Isso não vai acontecer. Então, por isso que a gente precisa que as pessoas estejam com as 2 doses. Porque todo isso já mundo, né, inclusive. Todas parceiros, as pessoas. Funcionários, pessoas que estão trabalhando, todas. Tem que ter as 2 doses. E eu acho, por exemplo, no caso do Carnaval, a gente tem falado muito sobre isso, né, do Sol, da gente ter uma campanha educativa para que as pessoas elas tenham orgulho, assim, mostrem que estão ajudando, né, contribuindo para que a gente possa fazer uma retomada mais segura, tipo, usando máscara o tempo inteiro. Aí ela vai beber, tudo bem, ela afasta a máscara, bebe, volta a máscara. Talvez a gente fazer um carnaval, um baile de máscaras, só que em vez de ser dos olhos, ser da boca, entendeu? Aí você bota a máscara. Agora tem que ser a máscara correta, gente. Não adianta ir de máscara de pano. Tudo bem, reduz um pouco, mas é muito sem sentido. Então bota a máscara e bota outra de pano bonita por cima. Mas é isso, eu acho que a gente vai ter que encontrar formas. Por quê? Porque a gente vai continuar vivendo em sociedade. Eu e você, Foca, a gente não quer trabalhar com outra coisa, né? A gente quer continuar fazendo o que a gente faz há 20 anos, quer trabalhar com cultura, trabalhar com show, trabalhar com projeto cultural. Então, a gente vai descobrir caminhos. E a gente precisa começar a testar esses caminhos e conversar sobre eles. Né? Eu acho que está todo mundo entendendo que não pode ser tabu conversar sobre querer voltar a fazer as coisas, porque agora a gente já tem a vacina, é diferente. Não dava para conversar isso ano passado, porque a gente não tinha vacina. A gente não tinha nenhuma luz no fim do túnel, né? E a gente ainda tem visto amigos, né, pessoas próximas, né, ainda no texto porque você aglomera, porque você vai para o bar, porque você vai para o restaurante, que eu acho que na boa já não cabe mais, né? Até porque os lugares estão abertos, né? Estão sendo oferecidos à sociedade. Eu não vou falar de todos, mas você tem como sair para lugares que respeitam as coisas como elas devem ser, com a mesa mais distante, mesmo no lugar fechado,
com lugares abertos, sem estar aglomerado. Você pode escolher ir, por exemplo, para perder o medo, só para a galera entender, assim, já que essa conversa ela passa pelas coisas individuais para ir para as coisas coletivas. Eu e a minha companheira Natália, a gente resolveu fazer pequenas viagens sempre em dias de semana, para poder começar a perder o medo. Eu e ela estamos com a segunda dose tomadas, então a gente teoricamente corre pouco risco, ou se corre um risco calculado até de pegar a Covid, mas infelizmente a gente estava 1 ano e 8 meses dentro de casa, com pouquíssimas exceções de saída e ainda com privilégios, né? Assim, família com casa na praia que dá para você ir ali passar 2, 3 dias, né? O próprio do Sol é um jardim, então a gente podia ir se encontrar num jardim aberto sem correr muito risco, esse tipo de coisa. E a gente foi para Recife e Olinda, e São Miguel do Gostoso e Galinhos, né? 2 cidades metropolitanas, né? Com cidades e uma praia afastada e uma praia pop, né? Então foi bem legal estar nesses 4 lugares para a gente saber exatamente em que pé tá cada um deles, né? Por exemplo, eu achei Recife, assim, as pessoas levam muito a sério. Tava todo mundo de máscara na rua, pouca gente sem máscara na rua, todos os fornecedores com máscara. Então você fica seguro de ir no museu, de ir no Brenan e de levar uma vida quase normal, né? Com exceção de não poder ir num show, né? Não ter um teatro seguro para ir e tal. Em Olinda a mesma coisa, sendo que um pouco mais jovem, então tinha mais gente sem máscara. Assim, quanto mais... acho que tem 2 fatores assim que a gente tem que levar muito em consideração. O jovem muito jovem que acha que não vai dar nada e realmente não dá pouco. E hoje mais tem a questão de transferir a Covid para gente mais velha. E gente mais velha que acha que já está livre e meio não liga. Não consigo entender por quê. E tem uma coisa que eu queria comentar de antes, é que no Rio, a coisa evangélica, né, a coisa da religião no Rio, o Rio é o maior país, é o maior estado evangélico do Brasil, né? E a turma mais ligada a essa parte da religião está muito linkada com essa onda negacionista, né? Então isso impacta muito quando uma delta vem, né, e bate numa região em que o percentual da população não foi vacinado como deveria por conta de gente que não, por escolha normal, não quer se vacinar. E termina que são essas pessoas, quase a maioria delas, né, na casa de acima de 90%, que estão indo parar, não pegando Covid. Pegando Covid está pegando todo mundo, mas são essas pessoas sem vacina que estão indo parar nos hospitais. O que eu acho é que, veja bem, como cidadão, a pessoa... uma questão de saúde pública, ela não tem o direito de não se vacinar. Mas, ok, eu não vou nem falar disso. Agora, ela não quer se vacinar, beleza, mas aí ela não entra em canto nenhum. Ela não vive em sociedade, entendeu? Porque quem vive em sociedade tem responsabilidades com o próximo, né? Então, eu acho que é por isso que a gente tem que forçar essa barra e cada vez mais os lugares eles precisam ter o certificado. Você apresenta ali rapidinho o seu certificado de vacinação e entra. Ai, Ana, mas as pessoas falsificam. Cara, as pessoas falsificam dinheiro, mas é um percentual menor de gente que falsifica, né? Não é assim, todo mundo falsifica. Isso não existe. É mais rápido tomar uma vacina no braço que não dá nada do que falsificar. Exato, entendeu? Né? As pessoas não dá para entender cansam. muito bem. Exato. E eu acho assim que é uma diferença, o discurso, não é que as pessoas dizem, mas agora vocês estão falando isso. Porque agora tem vacina, amigo. Agora tem as pessoas estão vacinando. Né? Existem 2 doses já, muita gente já está vacinada das 2 doses. É diferente de um ano atrás. Né? Indo para a terceira. Né? Minha mãe vai tomar a terceira já. Agora em outubro, porque ela tomou lá no comecinho. Então, assim... Não é uma questão de que agora vocês cansaram. Não, gente, é porque agora a gente tem uma vacina. Em março e em outubro do ano passado, a gente não tinha. Então, não dava nem para conversar. Era ficar em casa e vamos segurar a onda até a ciência ter uma solução. A ciência teve uma solução. Né? A vacina ela não é uma solução definitiva, nesse caso. Ela é um excelente paliativo, porque ela realmente reduz a gravidade da doença para quem pega. E é isso. Então, a gente tem que começar a entender como vamos lidar com o vírus, porque o vírus ele não vai embora, ele continua.
né? Então, o que a gente precisa fazer, e todo mundo... E eu estava conversando com... a gente tem uma amiga que é gerente de marketing de um dos maiores shoppings daqui, e a gente dizendo, a gente precisa... Dadinha. Peta. E eu dizendo, Dadinha, a gente precisa fortalecer a vacinação. Ela disse, estamos fazendo isso dentro do Natal Shopping, que é o shopping no caso. Ela disse, a gente está fazendo, vamos sortear ingresso, todo mundo que tiver a segunda dose, chega lá no cinema, vai ter ingresso de graça. Né? Exatamente. Por quê? Porque a gente precisa, já que muita gente não tem noção de viver em sociedade, a gente pelo menos pega pelo capitalismo, pega pela a linha errada, mas que a pessoa se vacine, sabe? Tem um meme que diz que no Brasil a vacinação vai dar certo porque é de graça, né? E o brasileiro adora coisas de graça, né? Então tem esse meme aí. E essa campanha... a gente vive num país que aceita vacina. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, em que esse 18 anos chegou há quase 6 meses atrás, né? O nível de vacinação geral das pessoas ainda é baixo. Não chegou em 60%, por incrível que pareça. Absurdo. E lá as coisas voltaram ao normal. Na maioria dos estados, né, as coisas voltaram 100% ao normal. Eu acho que dos países que chegou a 18 anos, o único país que não voltou 100% ao normal, que eu consigo ver, né, que eu acompanho, é a Espanha. Você vê um jogo de futebol na Espanha, ele ainda tem reserva de lugar, né? Os estádios não podem estar lotados, ainda tem reserva. As escolhas são por estado, então tem estado que libera, tem estado que não libera. Como você falou, influencia essa onda por local, né? Que é mais fácil fazer uma ação, o outro não é, e assim a coisa vai indo. Então eu considero que talvez a gente esteja passando por agora por um terceiro momento, né? O primeiro momento foi de ficar muito em casa, né? Foi de ficar muito em casa, que foi aquele começo de entendimento. Depois, a gente entendeu tudo que estava acontecendo, viu milhares de pessoas morrerem, né? Porque a gente não teve a capacidade, o governo, nós todos como sociedade não tivemos a capacidade de entender a gravidade da situação. E agora nós estamos passando pelo terceiro momento, que é, beleza, temos que aprender a conviver com o vírus, sabendo que abrir mão da vida comunitária é uma coisa que não dá, é pior do que qualquer vírus, né? Abrir mão da vida em comunidade. Não estou falando da vida em comunidade que é daqui a 4, 5 meses ainda que a gente vai ter que ficar em casa, mas da vida em comunidade para sempre, né? E, bem, o vírus da AIDS é dos anos 70, do começo dos anos 70, e a população aprendeu primeiro a entender o que estava acontecendo, ver um monte de gente morrer, e depois usar práticas para se defender daquilo que até hoje não tem vacina, inclusive, né? Mas houveram práticas que foram ficando banalizadas na sociedade, né? O uso da camisinha, que não era uma coisa que a minha mãe fazia, a não ser para evitar a gravidez, né? Então, tem algumas coisas que a sociedade vai aprendendo a lidar, que a gente vai ter que achar quais são as coisas que a gente vai ter que lidar para lidar com o coronavírus. Então, eu penso dessa maneira. Eu acho, inclusive, que é fogo, né? Porque se a gente tivesse sob qualquer outro governo, que não isso que chamam de governo que está aí, a gente já estaria todo mundo vacinado e sendo referência mundial do combate ao vírus da Covid. E possivelmente já estaria vivendo em comunidade normalmente. Com certeza, qualquer outro. A vacina no Brasil nunca foi uma questão. Né? Teve, lógico, quando começou, né, a questão a vacinar as pessoas, aí lá atrás, né, não sei nem quantos anos faz isso, mas, bicho, desde que a gente entendeu a vacinação, que o SUS é forte, o SUS é uma coisa maravilhosa. Eu estava anteontem, num papo com o Radesca, Edgar Radesca, de São Paulo, e aí ele disse uma coisa maravilhosa. O SUS é maravilhoso quando ninguém atrapalha ele, né? Quando o povo deixa o SUS fazer o seu trabalho. Então, o SUS é referência mundial. E não existe SUS em outros lugares, né? Então, se a gente tivesse sob qualquer outro tipo de governo, direita, esquerda, centro, o que for, né, que não seja um governo fascista,
a gente estaria todo mundo vacinado e a vacina não estava em discussão. Eu acho uma loucura a gente estar discutindo, pedindo para as pessoas vacinarem. É uma loucura isso. Mas você sabe que, como a gente já entende esse movimento, a extrema-direita, ele não é brasileiro, né? Ele é um movimento realmente mundial, que já começou a passar, inclusive, a onda começou a passar. O Trump vai passou, passar essa pinóia. Né? E eu vejo, essa conversa que a gente está tendo aqui, se você vai no Twitter do Danko Jones, que é um amigo, também, né? um amigo cultural da gente, né, que veio no Do Sol, um artista gigantesco, que toca em todos os festivais do mundo, ele tá lá brigando com banda anti-vacina todo dia. Como é que pode? Todo dia ele briga com banda anti-vacina. É uma coisa incrível. Mas isso, fora do Brasil, realmente era uma coisa normal. Tem os Estados Unidos, a Delta está comendo no centro dos Estados Unidos porque o povo não vacina. Entendeu? As pessoas Japão, né? O Japão não vacina, né? Exato. Mas no Brasil isso nunca foi. E isso, no passado recente, vamos organizar, nunca foi uma questão, entendeu? E é muito impactante você ver, por exemplo, como é o caso do Lola. Eu gosto muito desse exemplo do Lollapalooza Chicago, que eles liberaram, que eles fizeram com toda foi um Lola normal, onde entraram pessoas vacinadas, né? Deu até vontade de vomitar, né? Vendo as imagens. Deu um nervoso, mas só entrou pessoas vacinadas. Sei lá quantas pessoas teve no Lola, umas 300 mil? 300 mil. Pois é, 200 casos, 300 casos de pessoas com Covid. Por quê? Porque as pessoas estavam vacinadas, entendeu? Então, assim, ali, tá explicado, desenhado, bonitinho, entendeu? A forma que a gente tem para voltar é a vacinação. Isso. Esse final de semana agora, principalmente na Inglaterra... você falou... Eu esqueci de só comentar uma coisa. Você falou que Natal, a partir do... você estava falando de alguma coisa da retomada e tal. Ontem, o governo de São Paulo fez uma live para dizer que a partir do dia 2 de novembro está tudo liberado. Tudo praticamente sem nenhum tipo de restrição de público e de nada, entendeu? Vida normal. Vai ter assim, as indicações do que não sei o que lá, mas... Sim. E assim, espero que eles estejam corretos. É um otimismo incrível, inclusive. Né? E eu e o Átila e o próprio Nicoleles também estamos torcendo que o Nicoleles esteja errado. Mas, infelizmente, até agora o bicho acertou, né? Mas vamos na fé que... Vamos ver. Mas a vacina, assim, o percentual de vacina faz a gente ter um pouquinho de esperança, né? Nós estamos em 30% com 2 doses, né? Isso deve dobrar nos próximos dias, que a maioria das próximas vacinas serão para a segunda dose. Isso. Então, esse percentual deve aumentar. E aí a gente vai ver o real impacto da vacina segurar a vida em sociedade, porque está acontecendo nos outros países. Eu ia comentar, para a gente até encaminhar ao final, porque o assunto vira uma repetição. Nesse final de semana, e esse final de semana é icônico na Inglaterra, ele é considerado o último final de semana do verão europeu na Inglaterra, porque tem um feriadão de terça-feira, né? Que sempre cai nas terças-feiras, e é tipo como se fosse um feriado prolongado final do verão inglês. Foi esse final de semana que teve agora, esse que passou, né? E teve o Reading Festival, Leeds Festival e mais 14 festivais de aglomeração por toda a Inglaterra, né? Nesse final de semana. Quem acompanha os Pitchfork, Consequence of Sound, os sites maiores de música, viu que o pau comeu normal, todos os ingressos esgotados e as pessoas estavam lá normal, né? Vendo como isso vai acontecer. Por quê? Porque existiu uma política, né, de segurar o vírus e uma política de vacinação pesada e agora uma política de controle sanitário dentro dos eventos. Que traz pra gente, eu fico só pensando... Beleza, aconteceu agora. Então significa que daqui a 6, 7 meses eu vou conseguir fazer a mesma coisa. Porque nesse sentido a gente está sempre atrasado com relação aos caras. Muitos deles, muitas turnês agora foram canceladas ou adiadas por causa da Delta, principalmente nos Estados Unidos. Muita gente desistiu. Pixies, Nine Inch Nails, teve várias desistências de turnê. E teve outras adequações. Turnês que não passam em determinados lugares.
o Texas, que é um estado completamente à direita, quase à extrema direita nos Estados Unidos, muito conservador, com nível de taxa de vacinação muito baixa, as turnês nem passam lá, né? Por conta da análise, como você falou, da análise local das condições para ter o show. E aí a gente no Nordeste realmente sai na frente, não tem como negar, né? Estamos na beira da praia, dá para arrumar lugares amplos, abertos e que a gente não precisa estar correndo risco. Muita gente, para terminar, muita gente perguntando qual é a nossa agenda do Sol, né? Eu vou tentar fazer aqui um exercício bem rápido, que é, talvez em dezembro, começar a produzir coisas muito pequenas para 100 pessoas, 150 pessoas, nesse esquema só entra vacinado e fique de máscara o tempo todo, mesmo que você vá beber, se beijar, tire a máscara, se beije, bote a máscara quando terminar de se beijar, porque a gente considera que o máximo que você fizer com máscara, você corre menos risco, apesar de que quando tira, corre algum risco, mas ali vai estar só gente vacinada. Então, a gente está tendo muito mais precaução do que a precaução, né? Como diria o outro, a precaução que dá, né? Estamos conversando para o Carnaval, estamos conversando com a Invasão Potiguara, ontem foi a primeira reunião de produção, estamos conversando sobre o Pôr do Som e o Carnaval Deep 1, aquele incrível do ano passado, a pedido da Prefeitura de Parnamirim, iniciativa da Prefeitura de Parnamirim. A gente ficou até surpreso em ser chamado para uma reunião sobre o Carnaval. Eu quase não acreditei quando o Harold e a turma da Prefeitura me ligou e disse: vem aqui para a gente conversar sobre o Carnaval. Eu disse: meu Deus, é um sonho. Chega a dar um nervoso. Isso não está acontecendo, eu não sei. E o Festival do Sol, como todo mundo conhece, nós estamos muito possivelmente mudando o formato dele, pelo menos para 2022. Ainda estamos na fase de ajuste, mas a ideia é que ele seja menor e role mais dias, né? Isso. Ou seja, uma arena menor para receber menos pessoas e tenha o triplo dos dias, né? Se tinha 2, vai ter 6, vai ter 8. A gente não sabe ao certo como isso vai se proceder por conta da logística bizarra que vai precisar para que isso aconteça, inclusive os custos, né? Lembre-se, quando a gente monta uma arena, a gente monta ela para usar 2 dias e desmonta, tá tudo certo. Quando você vai fazer 8 dias de show, são 8 vezes o palco, 8 vezes o som. Então, assim, a gente vai ter que ter um entendimento muito grande, inclusive coletivo, né? Dos fornecedores, dos nossos parceiros, né? Para entender como a gente vai poder rodar de novo determinadas atividades que são importantes não só para o do Sol, né? São importantes para todo mundo. O do Sol, ele movimenta ali pelo menos 2.000 empregos diretos. Só de artista tem quase 500, se você contar o número de bandas e gente que está. Nossa CRIO dá em 100 e poucas pessoas. A CRIO de Elinho vai em quase 100 para lá, para montar um monte de palco. Gente do palco, gente da guria, gente do próprio espaço. Ou seja, é muita gente envolvida, principalmente em empregos indiretos, né? Então, a gente está fazendo esse esforço. Vamos ver o que vai acontecer, né, Ana? A gente começou a pelo menos fazer um plano, né? Porque ano passado a gente não podia nem planejar nada, agora a gente faz. Então, eu acho que em outubro a gente vai ter uma definição se a gente vai seguir com o plano, né? Uma resposta. Eu acho que a gente já vai estar com isso assim definido, porque a gente vai ver como é que vai se comportar, se as pessoas vão realmente estar vacinando a segunda dose, se a Delta vai chegar para arrebentar tudo ou se vai segurar uma onda. Isso a gente fala na nossa localidade, né, no Nordeste e tal. E a gente vai seguir nesse plano. Eu acho que pelo menos em 2022 a gente fazer essa temporada que começa no Carnaval e vai até o do Sol. A gente está querendo fazer o do Sol no primeiro semestre, talvez 2 do Sol, né? Um no primeiro semestre e um no segundo. O plano é esse. Né? O plano é esse. Dinheiro temos? Não sabemos, mas a gente tem que planejar. Eu queria, Ana, para terminar esse podcast, assim, até me emociona um pouco falar sobre isso, do não abandono, não é do abandono, porque essa palavra não tem nada a ver, mas assim, ai meu Deus, eu não tô achando palavras, mas eu vou ir por outro lado. Eu queria agradecer muito a Devassa, e o Tropical Transforma, a Unimed Natal e a Oi, através do Oi Futuro, pelo aporte, pelo suporte
ao do Sol enquanto a gente ficou parado, né? A gente não pode deixar de agradecer esses 3 patrocinadores que não são públicos, né? A gente teve a Audi Blanc ali, que foi massa, que ajudou e tal, mas saber que tem 3 marcas importantes no Brasil que continuam apostando na gente quando nem a gente mesmo sabe quando a gente vai poder atuar, emociona, traz um respeito para a marca, e eu não estou falando de patrocinador, eu estou falando realmente de marcas comprometidas. A Oi está aportando diretamente uns 10 a 15 festivais sem edital, abriu um edital, ou seja, mais gente ainda vai ser aportada. A Devassa, mesma coisa. A Unimed abriu um edital aí com quase 30 premiados. Então a gente tem muito a agradecer essas marcas, que são os nossos patrocinadores do ano de 2021, que está começando agora para a gente, com a incubadora do Sol. Vocês vão ouvir falar sobre a incubadora nos próximos dias, até chegar o dia em que a gente vai se reunir. De alguma maneira, a gente vai se reunir coletivamente para um evento, nem que seja todo mundo com 3 máscaras, né, e o pau comendo, e um lugar isolado para você beber. Entre aqui e beba. Pode ser, né? A gente vai exato. dar um jeito de ter uma vida em comunidade, porque a gente não pode abrir mão dela. A cultura precisa, a vida precisa de cultura, de esporte, de educação e de espiritualidade para a gente ter vida em comunidade. Então, acho que esse é o recado do Sol aqui, para a gente terminar esse podcast mais sério do que vocês estão acostumados, falando da retomada do Sol para a vida em comunidade que a gente pode ter daí para frente, né, Ana? Assino embaixo em todas as colocações, aí tá tudo certo e vamos nessa. Se tem uma, sem romantizar nada, mas se tem uma turma que sabe trabalhar na diversidade, somos os trabalhadores da cultura, né? Então, Real. mais uma para a lista aí. E a gente trabalha na diversidade, mas buscando sempre não trabalhar na diversidade, né? Trabalhar com toda a força e a importância que a gente tem na vida, né? No setor, vamos dizer assim, na sociedade como um todo. Assina embaixo. Vamos nessa, vamos ver se a gente se vacina. Se vacinem. Aperreiem as pessoas que vocês conhecem para que se vacinem. Tomem a 2ª dose, pelo amor de Deus. Pressionem. Enche o saco. E usem máscara correta, galera. PFF2, aquelas bonitinhas. Pelo amor de Deus. Um beijo, a gente vai voltar. Valeu, gente. Esse foi o Podástico de hoje, especial retomada do Sol e também dos nossos parceiros. A gente se vê por aí. Tá muito legal a Rádio do Sol, hein? Que tá aqui dentro do Podástico, né? Aqui nos links do Podástico, no Spotify. Só no Spotify, né? Muito legal. Indico aí você ver o faixa da Ananda K, que entrou. Semana que vem tem um faixa do Breno Slick, né? Do EP Máquina do Breno Slick. E a gente vai chegar a qualquer momento com a rádio, indicando 10 músicas, falando sobre elas. E é isso aí. Podástico. Podástico.